Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 23, de tempos em tempos e de forma rotineira. É importante que a Igreja de Jesus olhe para Ele de novo na cruz. Quarta-feira nós tivemos aqui uma reflexão sobre o que Jesus fazia na cruz. Se você depois puder ver no nosso canal do YouTube, veja ali. Mas hoje, domingo à noite, vamos olhar de novo para Jesus na cruz. Lucas 23, vamos ler a partir do versículo 33. Lucas 23, a partir do 33. Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Ele e também os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, e aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação, nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia viam tudo isso de longe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelo nosso coral, pela nossa equipe de louvor. Obrigado, Senhor. E pedimos que nessa hora o Senhor mais uma vez contemple o Teu povo com a Tua palavra, para a Tua glória e para o nosso bem, e em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu na cruz? Na cruz. Alguns dizem que, na verdade, quem deveria estar crucificado ao lado de Jesus não eram dois ladrões, dois criminosos, mas quem deveria estar crucificado ao lado de Jesus deveriam ser dois discípulos, porque não eram os ladrões que seguiam Jesus. Quem seguia Jesus eram os discípulos, mas os discípulos falharam em seguir o Mestre até o fim, até a prova máxima do discipulado. Quando chegou aquele ponto do seguimento com Jesus, em que foi-lhes dada a provação máxima de se seguir Jesus, eles não oraram,
eles não vigiaram, eles caíram em tentação e eles abandonaram o Senhor. Abandonaram Jesus. Abandonaram o seu mestre. É verdade que depois da ressurreição, depois da descida, do derramar do Espírito Santo, quando o próprio Jesus passou então a viver dentro deles, então aí sim eles deram um testemunho de Cristo até a morte, até diante da provação do martírio. Por exemplo, a história da igreja vai nos dizer que Pedro morreu crucificado, seguindo então o seu Senhor, o seu mestre. Na verdade, agora os discípulos já não mais chamavam Jesus de mestre, mas de Senhor. E quando Jesus então passa de fato a ser Senhor, eles então seguem o Senhor até o fim. Verdade, irmãos? É que não tem como andar com Jesus e fugir da cruz. Não tem como andar com Jesus num caminho sem cruz. Porque o caminho de Jesus é o caminho da cruz. O caminho de Jesus passa pela cruz. Se você decidiu de fato andar com Jesus, um dia a cruz vai se colocar diante de você. E se espera, então, que nós, como seguidores de Jesus, que já o reconhecemos como Senhor, nós tenhamos pelo menos duas atitudes com a cruz. Uma é tomá-la. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, não espere vida fácil. Não espere ganhar o mundo. Não espere viver para realizar todos os desejos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. E siga-me. Siga-me. O problema é que hoje muitos discípulos não sabem o que é cruz. Tem discípulo que confunde cruz com um tipo de karma. Tem discípulo que confunde cruz com um tipo de provação. Diz assim: pastor, aquele meu trabalho é uma provação para mim. Esse meu emprego, esse meu atual trabalho tem sido a minha cruz. Aí eu te pergunto, você pode hoje, se quiser, deixar esse trabalho que você chama de cruz? Aí você diz assim: não, porque eu dependo dele, é o meu sustento. Então não é cruz. Então não é cruz. Pastor, meu filho é doente. É a minha cruz. Te pergunto, você pode curá-lo hoje? Não, não posso. Então não é cruz. Por quê? Porque cruz não é algo que, se eu quiser deixar hoje, me livrar dela hoje, me livro. Por isso que Jesus diz que cruz é algo que você deve decidir, tomar todo dia. Quem quiser vir após mim, tome. Tome. A cada dia, a sua cruz. E siga-me. Então, por exemplo, é aquele vendedor que ele poderia vender muito mais se ele mentisse. Mas porque ele quer andar mais um dia com Jesus, ele toma sobre si a cruz da verdade. E fala a verdade. E lucra menos. Mas pode terminar o dia dizendo: mais um dia andando com Jesus.
A verdade é a cruz. É aquele adolescente que ele poderia se render a um vício para ser aceito pelo grupo. Mas ele teme a Jesus. Ele já conheceu a Jesus. Então ele aceita o isolamento, ele toma sobre si a cruz do seu compromisso com Cristo. Ele podia largar hoje, mas ele toma sobre si a cruz do compromisso com Cristo e sabe que não está sozinho. Então, cruz não é algo que eu não posso me desfazer dela. Isso aí pode ser provação, pode ser espinho na carne, mas não é cruz. Cruz é algo que, por amor a Cristo, porque quero andar com Ele, mais um dia tomo sobre mim voluntariamente. Aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. Cada dia que a gente acorda, a cruz está lá. A gente pode decidir, mas Jesus esperando a gente na porta. A gente pode decidir tomar a cruz, seja ela qual for, e vamos, mestre. Vamos, Senhor. Para onde vamos hoje? É o Senhor quem decide. Eu já aprendi que o Senhor não é meio para eu conquistar coisas, o Senhor é o alvo de todas as coisas. Para onde vamos? Ou não. Aí é cada um que decide a cada dia se vai seguir Jesus ou não. Agora, uma segunda atitude do discípulo para com a cruz, além de tomá-la todo dia para seguir Jesus, é não descer dela quando nela crucificado. Porque tem dia que nós somos chamados a carregar a cruz e seguir Jesus. E tem dia que nos pregam na cruz. É o dia da calúnia. É o dia da ofensa. É o dia do insulto. É o dia da provocação. É o dia da injustiça. Em que nós somos tentados a descer da cruz e mostrar para todo mundo que a gente é crente, mas não é bobo não. Você já ouviu isso? Pastor, eu sou crente, mas não sou bobo não. Então, mas quando a gente olha para Jesus na cruz, e Ele passando o que Ele passou, conforme lemos aqui nessa narrativa, e entendemos que a caminhada com Ele é uma caminhada de seguimento, mesmo na cruz, a pergunta é, o que a gente aprende quando a gente olha para Jesus na cruz? Para os nossos dias de cruz. Eu entendo, irmãos, que no dia da cruz, ou no dia na cruz, a gente precisa fazer duas orações. A gente precisa pedir duas graças ao Senhor, que já passou pela cruz, e pode nos ajudar também quando nela. A gente primeiro precisa pedir a graça de não fazer tudo o que pode, mas não deve. Não fazer tudo o que pode, mas não deve. Eu lembro de um pastor contando que o seu filho estava no Oriente Médio, num determinado país, e lhe roubaram a carteira. Lhe roubaram a carteira. E ele poderia dar queixa na polícia, mas ele decidiu não fazer, porque ele sabia que se ele o fizesse e prendessem a pessoa, o rapaz, sei lá, quem roubou-lhe a carteira, essa pessoa, como punição, teria sua mão amputada. Então, ele abriu mão da carteira. Porque não é porque a gente pode fazer uma coisa que a gente necessariamente deva. Não é porque a lei dos homens nos dá o direito que o temos necessariamente aos olhos de Deus. Então veja,
Jesus podia, no sentido de capacidade, de ter poder para descer da cruz e fazer tudo o que ele podia. Ele podia, ele tinha esse poder, ele tinha essa capacidade, e ele estava sendo provocado a isso. Você não é o Cristo? Ficou aí pregando, salvou um monte de gente. Então salva a ti mesmo. Foi provocado pelos soldados, foi provocado pelas autoridades, foi provocado pelo ladrão que estava ao seu lado. E eles usam sempre a mesma expressão: salva-te a ti mesmo. Seu nome não é Jesus, você não veio para salvar, não consegue salvar nem você mesmo. Em outra narrativa, em outro evangelho, inclusive, se dizem, as autoridades dizem assim: desça da cruz e creremos nele. Então por que ele não desce? Por que ele permanece? Bom, primeiro por causa do seu caráter, né? Não ia se render a provocações, só para mostrar quem ele é. Pelo contrário, quem mais o provoca para ele se mostrar quem ele é, menos o vê. Menos ele faz questão de se revelar. Inclusive, no último dia, diz que ele não vai mostrar o seu rosto. Ele vai mostrar o rosto dele para quem? Para os dele. Quando ele ressuscita, ele não faz questão nenhuma de se mostrar a Herodes. Ele não faz questão nenhuma de se mostrar a Pilatos. Ele não faz questão nenhuma de aparecer às autoridades religiosas do seu tempo. Para quem ele aparece? Para Maria Madalena. Para os dois no caminho de Emaús. Para os discípulos. Para aqueles que são dele. Ele não faz questão de provar nada para quem não crê. Então, se tem alguém esperando que ele faça alguma coisa miraculosa, maravilhosa para crer, não é ver para crer. Crer, aí vê. Aí passa a ver. Aí as escamas dos olhos caem. E a gente enxerga Jesus. A esse que se quebranta, que se derrama diante dele, ele não pisa, ele não pisa na cana que fumega, ele não apaga o pavio. A esse que se derrama, que se quebranta, aí ele se revela como Salvador. Então ele não desce. E ele não desce porque ele sabia do que estava em jogo. A provocação era: salva-te a ti mesmo. Mas ele não veio salvar a si mesmo, ele veio salvar todo mundo. E para salvar todo mundo, ele tinha que permanecer ali, a despeito de qualquer provocação. E ali ele permanece, por isso que somos salvos no nome dele, por isso ele é digno de toda a glória. E de toda a honra, e de todo o louvor no céu e na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então por que a gente, ele sabe que estava ali em jogo a nossa salvação, a reconciliação da criação, a glória de Deus. Por que a gente deve imitá-lo nisso? Em nos abster de, na hora da provocação, do insulto, não descer e fazer tudo o que a gente pode, mas não deve. Primeiro, por uma questão de identidade, né, de quem a gente é, afinal.
Se um cão late para mim, não é porque ele latiu para mim que eu vou latir para ele. O cão é ele. É como dizem, um erro não justifica o outro. A palavra já diz, quem faz o mal é do diabo. Simples assim, e eu não sou do diabo. E segundo uma questão assim de entendimento, quando Jesus diz para a gente, olha, quando alguém te ferir na face, dá outra, o que ele está ensinando para a gente ser passivo ao mal? Não. Ele não está nos ensinando a sermos passivos em relação ao mal, mas não sermos ativos no mal. Por quê? Porque o mal faz mal para quem o recebe. Mas faz muito mais mal. Infinitamente mais para quem o pratica. Por isso que é melhor para nós, como seguidores de Jesus, sofrermos um mal 2 vezes do que fazermos esse mal uma. Porque o mal, irmãos, o mal não nos vence quando nos faz o mal. Sabe quando é que o mal nos vence? Sabe quando? Não é quando ele nos faz o mal. O mal nos vence quando nos faz fazer o mal. Ainda que em resposta a um mal recebido. Porque quando ele consegue, por meio do mal, nos fazer o mal, ele nos faz como ele. Ele nos faz como ele. Ele nos desfigura. Nos descaracteriza. Por isso que a recomendação de Paulo, olha, cuidado, cuidado. Deixa a ira, abandona o furor, isso só leva ao mal, o salmista disse. E aí Paulo complementa dizendo, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Com o bem. Se você é de Jesus, e eu sei que você é, só te cabe fazer o bem. Só te cabe fazer o bem. E deixa nas mãos de Deus, que Ele vai saber o que fazer. Ele vai saber o que fazer. Mas um segundo pedido que a gente tem que fazer, irmãos, no dia na cruz, é para a gente, se um pedido é para a gente não fazer tudo o que pode, mas não deve, é para a gente fazer tudo o que pode e deve. Tive uma experiência assim na minha infância, a gente tinha um cachorrinho, um filhote, era muito manso, mas muito manso. Eu não rosnava para ninguém. E aí um dia, saindo de carro, ele é atropelado, no quintal de casa. Era noite, enfim. Quando meu pai foi pegá-lo, ele atacou meu pai. Ele mordeu, por causa da dor que ele estava sentindo. Aí alguém ouve isso e fala assim, ó, tá vendo? Por isso que eu sou assim. Só Deus sabe a dor que eu sinto. É por isso que eu reajo dessa forma. Por causa da minha dor. Por causa do que eu passo. Por causa da minha cruz. É por isso que... Ok, irmão, ok. A gente entende, a gente compreende, mas a nossa referência não são os animais. A nossa referência é Jesus.
Alguém já disse que quando o ser humano perde Deus como referência, ele passa a ter como referência os bichos. Aí a gente começa a ouvir assim: não, mas entre os animais acontece isso. Tem casos assim entre os animais, entre os macacos. Ok, que tenha, mas a nossa referência não são os animais. Nós compartilhamos coisas com eles. Mas nós, como seres humanos, fomos criados, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nos diferencia de toda a criação. Por isso, a nossa referência é Deus revelado na face bendita de Jesus. Jesus que é a nossa referência. Esse Jesus que veio, ele veio morrer lá na cruz por nós, para nos salvar, e mais, ele veio revelar para nós o que é ser um ser humano. De verdade, já falei umas 3 ou 4 vezes aqui, que se a gente quiser saber quem é Deus, basta olhar para Jesus. Se a gente quiser saber o que é um ser humano, o ser humano que nós fomos salvos para nos tornar, basta olhar para Jesus. Jesus que é a nossa referência. Ele veio nos ensinar o que é ser gente. O que é ser gente. Mesmo quando na cruz. Lembra o que Pedro fala lá na epístola dele, que ele padeceu para nos dar o exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. E você veja que interessante que na cruz ele não apenas se abstém de fazer tudo o que podia, mas não devia, mas ele se dispõe a fazer tudo o que ele podia e devia. Ele intercede pelos que o crucificavam. Verso 34, Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lá na cruz, ele se dispõe a salvar um dos ladrões. Porque um dos ladrões, verso 40, mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que surpreende é a doçura da resposta de Jesus. Porque você imagina a dor que Jesus estava sentindo ali? Quando a gente está estressado, quando a gente teve um dia ruim, quando a gente está moído pelo que a gente passou no dia, e ainda vem alguém pedir uma coisa para a gente. Como que a gente responde? Como a gente responde? Mas Jesus, né? Por isso que não tem como não amar Jesus. E Jesus lhe respondeu: Amém, amém. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Louvado seja o seu nome. Esse é o nosso Jesus. Isso é ser um ser humano. É para isso que Ele nos salvou. É para fazer de nós
gente de verdade. Então, por que na cruz, melhor do que descer, como diz o povo, né, descer das tamancas, dar show, ficar lá conhecido no condomínio, aí depois vai entregar o convite, né, para vir na Páscoa. Porque além de não apenas não fazer todo o mal que pode, mas não deve, mas a gente permanecer fazendo o que é bom, e fazer essa última coisa que Jesus faz na cruz. Entrega a vida dele nas mãos de Deus. Olha só. Então, exclamando em alta voz, verso 46, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que vai acontecer se em vez de você fazer qualquer outra coisa senão olhar para Jesus, imitá-lo pela graça e poder do Espírito Santo, e ao invés de fazer tudo o que você pode, mas não deve, você confiar a tua vida nas mãos de Deus, Deus não vai jogar a sua vida fora. Deus não vai jogar a sua vida fora. Você está recebendo um salário injusto? Não desça da cruz, da diligência, da honestidade. Lembra-te de quem você serve ali. Você serve ao Senhor. E no tempo devido, o Senhor vai te recompensar. Porque Ele te vê. Quando ninguém te vê, Ele te vê. Ele vai te recompensar. A Bíblia diz isso, que Ele olha do céu para a terra, para as obras dos homens, para recompensar cada um segundo a sua obra. Ele te vê. Lembra-te de quem você serve. Você serve a Jesus. A gente não serve a Jesus só no domingo, a gente serve Jesus todos os dias onde Ele nos colocou. É ao Senhor que servis. Você é traída? Não desça da cruz da fidelidade. Não pague o mal com o mal. Porque Deus ainda vai te abençoar. Você não é valorizado, você não é reconhecido. Não desça da cruz da paciência, da mansidão, da humildade, porque no tempo certo Deus vai te honrar. Eu me lembro, eu estava no dia, lá quando adolescente, jovem, assim, tinha na igreja uma banda de jovens adolescentes, e um dia eles foram tocar fora. E eu estava nesse dia. E aí quando chegaram, viram que lá no lugar não tinha entrada para os cabos dos instrumentos para todos, ou seja, um instrumento ia ter que ficar desligado. Escolheram o violãozinho de um menino lá. Ou seja, quando a bateria começasse a tocar, quando a guitarra, o baixo, e você sabe que jovem toca baixinho, né? Não ia ouvir nada do violão do menino. Então ele poderia simplesmente falar: vou sentar. Mas interessante é que ele não desceu da cruz da humildade e resolveu ficar lá e tocar, mesmo sabendo que não estava fazendo diferença necessariamente. Mas em determinada música, em determinado momento, a coisa desandou de um jeito que os instrumentos foram parando de tocar, um de cada vez. A bateria,
o baixo, a guitarra, o teclado. E naquele momento, o único som que se ouviu foi o som do violão. E a igreja misericordiosa começou a acompanhar o violão, começou a cantar. Aí entrou de novo a bateria, o baixo, e o louvor foi salvo. Deus naquela noite resolveu honrar um menino. Por isso que o Pedro diz assim: humilhai-vos diante da potente, da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Se humilha, aceita, se humilha diante da poderosa mão de Deus, porque a mão de Deus tem poder. Até que chegue o tempo que ela te exalte. Porque Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Então tem uma música, um hino, uma canção. Você que tem mais de 40, com certeza você lembra. Que dizia assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Que no dia na cruz, o Senhor nos dê essas duas graças. De não fazer tudo o que a gente pode, mas não deve. Porque a gente tem uma identidade em Cristo. Mas que a gente faça em Cristo todo o bem que a gente pode e deve, para a glória dele e para o nosso bem. Amém.